Glória a Deus. Segunda carta de Timóteo, capítulo 2. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e que de mim ouviste diante de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Sofre comigo como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E também, se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de Jesus Cristo, ressurgido dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de ser preso como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que há em Cristo Jesus com glória eterna. Fiel é esta palavra. Se pois já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseveramos com Ele, também reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Amém? Glória a Deus. Amados, quando nós olhamos para os patriarcas, Abraão, ele foi chamado de Ur dos Caldeus, e ele veio peregrinando. Passou pela Mesopotâmia e veio, peregrinou na Canaã, e ele tinha a promessa da terra prometida. O Senhor disse para ele: olha, a tua geração vai herdar toda essa terra. E ele se alegrava, ele peregrinou, e ele deixou o convívio de toda a sua família, deixou o seu lar e começou a ter uma vida nômade, peregrino aqui nessa terra. O seu filho Isaac também mesma coisa, peregrinou nessa terra. O seu neto Jacó também peregrinou nessa terra. E nós vemos que essas gerações desses patriarcas, eles viram a terra, mas não possuíram a promessa, a terra prometida. Eles não viram isso. Jacó, mesmo depois que foi para o Egito com 70 pessoas, foi ali, seus olhos viram seu filho José, e ali no Egito eles prosperaram em todos os sentidos, né? Eles cresceram em números, né? Chega aos historiadores dizer que uma hebreia dava 4, 5, até 6 filhos. Por isso que você vai entender quando Hitler diz que esses judeus são que nem piolhos, porque ele eliminava a quantidade e aumentava cada dia mais. Segundo os estudiosos, calcula-se que mais ou menos 2 milhões de pessoas saiu do Egito rumo à terra prometida. Essa geração que saiu do Egito, somente Josué e Caleb que entraram na terra prometida, a qual foi dividida em 12 tribos, e essa geração peregrinou e possuíram a terra prometida. Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, também, nosso local não é nessa terra, nós estamos aqui peregrinos. Nossa morada fixa não é aqui, a nossa morada é uma morada eterna. Nós estamos em busca da Canaã celestial, portanto nós somos uma igreja peregrina. Nós somos uma igreja focado na promessa do Senhor Jesus Cristo, que Ele prometeu de vir buscar um povo zeloso e de boas obras. Nós nessa noite gostaríamos de intitular essa palavra a Igreja Peregrina. Você vai entender um pouco mais e que o Espírito Santo possa te inquietar. Algo que Deus tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias, que nós devemos sair das 4 paredes. A igreja primitiva, ela trabalhava 90% fora do templo e 10% dentro do templo.
A igreja atual hoje trabalha 90% dentro do templo e 10% fora do templo. Nós precisamos mudar essa realidade para manifestar a glória de Cristo a todo mundo. Essa cidade precisa ver e ouvir que Jesus Cristo é muito mais do que eles imaginam nós como crentes. Esses dias, numa das revistas, numa lição da revista Escola Dominical, a primeira delas, falava o seguinte: se esse prédio, essa igreja não existisse mais, o que os vizinhos, o que a cidade diria? Será que sentiria falta ou bem feito que saiu desse lugar? Porque nós vemos hoje muitos escândalos de igrejas. Por quê? Porque não se preocupam com a sociedade. Cobramos muito o governo municipal, governo estadual e federal, mas a igreja precisa fazer a parte dela. A igreja precisa manifestar e nunca esquecer que é uma igreja peregrina. Vivemos numa época em que os habitantes deste mundo estão cada dia mais arraigados às coisas desse mundo. Estão parecidos àquela mulher encurvada. Só olham para as coisas da terra. Uma insatisfação material constante na vida dessa sociedade. Esta má qualidade da sociedade tem influenciado a igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual também começa a se preocupar e buscar as coisas terrenas. Não olho nem para frente e nem para o alto, mas para baixo, à procura de prazeres temporais. Você observa que as pessoas, eles são insatisfeitas. Ele começa a orar, vamos falar para a crente. Ele ora, ele diz assim, ele tem uma bicicleta, diz assim: eu vou orar porque eu quero uma moto. E daqui a pouco, da moto, ele tem uma bizinha. Daqui a pouco ele não está mais satisfeito com a bis, ele quer uma 125. Daqui a pouco ele já não está mais satisfeito com a 125, ele quer uma Twister. E daqui a pouco ele quer uma BMW, ele quer uma coisa. Você pode dizer o seguinte: pastor, tem alguma coisa errada de ter alguma coisa? Amado, não é errado você ter. O errado é você haver uma inversão de valores. Primeiro você busca o reino de Deus e as demais coisas vos são acrescentadas. As pessoas estão invertendo as coisas. Vocês estão buscando a consequência e não a base, que é Deus. Quando você se torna amigo de Deus, quando você busca o reino de Deus e a sua justiça, Ele conhece as nossas necessidades terrenas e Ele vai suprir. Ele conhece os seus sonhos. E os seus sonhos Deus vai realizar. Dia após dia Deus vai estar realizando. A sociedade tem esse perfil, amado. A igreja é tentada a envolver nos negócios desta vida. Nós observamos hoje, amado, que tem muitas igrejas até fazendo investimentos em bois, em tantas coisas, e as almas estão perecendo. Isso é errado. A igreja precisa investir em vidas, na obra missionária, na sociedade, em projetos sociais. Nós não estamos preocupados em fazer investimentos para ter rendimentos. Não. A igreja é uma igreja peregrina. E o nosso maior investimento é na igreja eterna, aonde o Senhor Jesus Cristo vai nos levar para morarmos eternamente. Se a igreja cair nessa armadilha, amado, deixa de ser a igreja peregrina para ser uma igreja instalada. Se cair nessa armadilha de buscar as coisas terrenas, ela deixa de ser uma igreja peregrina e para ser uma igreja instalada. Quando eu falo igreja, isso aqui é templo. Igreja somos nós. Se nós começarmos a buscar essas coisas terrenas e isso ocupar a nossa mente, nós deixamos de ser uma igreja peregrina para ser uma igreja instalada. A palavra do Senhor nos diz em Colossenses capítulo 3, que diz: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, e que essas coisas ocupe a vossa mente.
É exatamente isso que nós precisamos nos preocupar com a vida eterna. Deixará de ser uma igreja militante, não PT, militante, para ser uma igreja acomodada. Militante batalha, com soldado, militante. Deixará de ser uma igreja militante para ser uma igreja acomodada. Igreja acomodada, amada, é assim: você vai para a tua casa, vem para o culto, escuta a palavra, canta, adora, volta de novo para a sua casa, vem para a escola dominical, ensina, tal. Amado, isso, amado, é normal. Nós precisamos fazer a prática da palavra. E a prática da palavra, como eu falei de manhã na escola bíblica, que nós devemos atingir e abençoar o nosso próximo. O samaritano, a parábola do bom samaritano, passou ali um sacerdote, que o doutor da lei, quando Jesus fez a pergunta para ele, e ele respondeu, amará a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Ele tinha todo o conhecimento, ele amava a Deus, ele conhecia, ele respeitava a Deus, mas na prática, não tinha nada de prática. Ele deixou uma pessoa quase morta ali e passou de largo. O levita também. Agora chega uma pessoa, o samaritano, e usa de misericórdia para com aquela pessoa. Ele gasta tempo, ele gasta dinheiro, ele muda a sua agenda para chegar naquele momento e ajudar aquela pessoa. Amado, não basta nós termos conhecimento. Não basta eu ser 30, 40 anos, 50 anos membro de uma igreja. Eu preciso colocar em prática a palavra do Senhor. O Senhor Jesus Cristo veio com a missão, tanto ele ensinava, ele pregava, mas colocava em prática a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 1, verso 3 diz assim: bem-aventurado aqueles que lê, que ouvem e que praticam a palavra desse livro. Então nós devemos praticar esta palavra. Quando nós acomodamos, passamos a ser parasitas espirituais. Isso aqui é forte, mano. Quando nós nos acomodamos como igreja, acomodar como igreja, volto a repetir, aquele negócio, vai para casa, para a igreja, escuta, ouve, canta hino, tal, mas não coloca nada em prática com o seu próximo, com a sua comunidade. Se torna um parasita espiritual. Quantos aqui conhecem um parasita? Tem várias espécies de parasitas. Não conhece? Conhece, né? Várias pessoas aqui conhecem. O que o parasita faz? A hortênsia que coloca na árvore é um parasita? E quantas parasitas que vêm que ela se alimenta, suga, até mesmo há certas parasitas que matam. Então, o que se torna nós um parasita espiritual? Nós vamos sugando, recebendo tudo de Deus. E recebemos e não se doamos. Não gastamos aquilo que nós recebemos. Se tornamos muitas vezes um obeso espiritual. Não gastamos essas calorias que temos, pregando, ajudando o próximo. Essa semana eu vi algo muito interessante, diz assim: muitas pessoas, eles têm visões de anjos, têm visões de tantas coisas, mas não conseguem ver o próximo que está passando fome, está passando frio. Interessante, né? São tão espiritual que vê tanta coisa dentro da igreja, mas não consegue ver as necessidades dos seus vizinhos, não consegue ver a necessidade das pessoas que estão à sua volta. Enxergar isso é colocar em prática a palavra de Deus. É colocar em prática a palavra do Senhor. Qualquer coisa que você vai falar, você vai conhecendo, amado. O fato de você conhecer a rua, as pessoas, aonde eles trabalham. De repente, você saindo cedo, você encontra uma pessoa que está indo a pé para o trabalho. O fato de você dar uma carona com a pessoa já é uma prática, uma visão de cristão que quer abençoar essa pessoa. Ela suga, se esconde
e acomoda-se. Isso é ser um parasita espiritual. Suga, se esconde e se acomoda. Ele quer para ele, ele se esconde. Porque hoje, ser voluntário hoje está difícil, amado. Hoje as pessoas, digamos que quer ser voluntário para fazer alguma coisa, ele quer saber quanto que ele vai ganhar. Irmãos, vamos trabalhar lá na obra. O Dalberto tem uns funcionários dele que trabalham toda semana. O Dalberto faz um apelo para eles: vamos trabalhar com nós lá no sábado. Lá. Pensa que eles vão, mas se o Dalberto falar para eles o seguinte: olha, eu pago R$100 para vocês, é perigoso não ir, que é o valor que o Dalberto paga para ele, para ir trabalhar lá. O voluntário, ele se preocupa com o próximo. Eu vou tirar um dia para fazer isso. Eu vou fazer alguma coisa. Então, o povo sofre de uma obesidade doutrinária. Amado, nunca a igreja recebeu tanto ensinamento como está recebendo nos últimos dias. Até alguns heréticos. Você é no teu celular, é no teu computador, é tanta coisa. É ensinamento, se você quiser, você escuta o dia inteiro. Sim ou não? Tanta palavra, tanto palavra boa como palavra ruim, você tem escolha para você fazer isso. A igreja hoje, ela está sofrendo de uma obesidade doutrinária. Recebe tanto, amado, mas não coloca em prática. E isso é um perigo muito grande. Quando a pessoa começa a receber muita coisa e não coloca em prática, trabalhar com o seu próximo, ele se torna um crítico. Ele se torna uma pessoa que começa a ver o defeito de todo mundo, menos o dele. Eu conheci um obreiro ali em Cianorte. Ele conhecia a Bíblia, mas pensa num homem que só criava confusão. Não era da nossa igreja, era de uma outra igreja. E ali ele vinha, um dia ele vinha conversar comigo, e ele começou a falar, falou assim: eu falei para ele, eu conheço alguém que é igualzinho você. Quem? Que até hoje eu não encontrei um. Falei: sim, o diabo, que conhece a palavra todinha, mas não coloca em prática. Crê em Deus, estremece, mas não obedece. Você é irmão dele, você é igualzinho a ele. Ele queria me bater. Mas essa é uma verdade. É uma verdade. Tem vezes que você precisa falar para uma pessoa dessa forma. Você precisa abrir os olhos dele, falar uma verdade. Alguém que nunca vezes não quer magoar, mas a verdade precisa ser dita. Então a igreja hoje recebe muitos ensinamentos. E começa muitas pessoas até a inventar modas. Se você quiser, se uma pessoa, digamos, ele é contra o dízimo, você vai encontrar muitas pessoas que vão dar razão para você, fazer um estudo para você, para provar que você não precisa ser dizimista. Mas eu fico com a palavra, porque a Bíblia diz, na mesma livro do Timóteo, primeira carta de Timóteo, diz assim: nos últimos tempos, segunda carta de Timóteo, capítulo 3, fala a respeito que virão tempos trabalhosos, tempos difíceis. O homem será amante de si mesmo, arrogante, soberbo, ingrato. E outra parte diz o seguinte: que amontoarão para si doutores, sentirão coceira nos seus ouvidos, que quer ouvir aquilo que ele quer. Mas nós, como servos de Deus, devemos ouvir o que Deus tem a falar conosco e obedecer aquilo que Deus tem para nós. Muita teoria e pouca prática. Muita teoria, pouca prática. Eu dizia esses dias atrás para os pastores ali em Londrina, da seguinte forma: hoje, muitos pastores estão mandando fazer, mas ele não faz. Ele fala: vamos evangelizar, mas ele não está junto. Vamos orar, mas não ora. Nós devemos, amado, também colocar em prática o que nós recebemos do Senhor. Devemos fazer mais do que cantar o hino: breve Jesus voltará. Nós devemos fazer muito mais do que isso. Se nós estamos sabendo que Jesus está voltando, nós devemos trabalhar, ganhar as almas, nós nos santificarmos, nos prepararmos com os nossos amigos, falar com eles, mostrar para eles o caminho da verdade.
mostrar para ele que isso aqui está errado, que isso aqui é pecado, de uma forma amorosa, mas passar para ele a verdade, para que ele não viva na ignorância. A igreja militante é como um barco sobre as águas, abaixo dela o lodo e à frente um porto seguro. Nós navegamos no mar desta vida, embaixo há uma podridão, um lodo, mas à nossa frente está o porto. O barco depende do vento ou do motor para chegar ao porto. A igreja precisa do Espírito Santo para chegar até as mansões celestiais. O Espírito Santo de Deus está nessa terra para preparar a igreja, a noiva de Cristo. Ele vai entregar nas mãos do Senhor Jesus a noiva de Cristo, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós estamos nos preparando para esse grande dia. O Espírito Santo convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. E nós dependemos, amado, que o Espírito Santo tenha liberdade em nós para trabalhar, para nos preparar, para encontrar com o noivo que é o Senhor Jesus Cristo. E esse dia está perto, amado. Nós vemos tantos acontecimentos, tantas coisas acontecendo. E Jesus logo voltará. Que nós possamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A igreja tem deixado de ser peregrina. Alguns soldados desse exército são semelhantes aos homens de Gideão. Estão abaixando para beber água deste mundo. Lembra da história de Gideão? Que o Senhor disse para ele o seguinte: você vai separar aqueles que deitarem para beber água, você coloca de um lado. Aqueles que pegarem água na mão e trazer na boca, você separa do outro lado. Quantos soldados que beberam água com a boca lá no rio? Não, 300 foram aqueles que pegaram a água e trouxeram na boca. Eu inverti só para pegar vocês. E aí, amados, então tem muitas pessoas que estão igual aqueles soldados que Deus diz assim: esses não vão, só vai esses 300 aqui. Quantos soldados que estão militando estão parecendo esses soldados de Gideão? De vez em quando dão um punhadinho de água, um golinho de água no mar, no lodo, nessa água suja desse mundo. E aí muitas vezes assim: não tem problema, não tem importância. Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui é um pecadinho à toa. Mas existe diferença entre pecado e pecadinho? Na escrita o pecadinho é até maior, né? Conta uma historinha. Não é o pato. Não é o pato. Conta uma historinha que uma família ganhou um papagaio. E esse papagaio só aprendeu a falar: não tem problema e não tem importância. A única coisa que ele falava era aquilo: não tem problema, não tem importância. E as pessoas se acostumaram com isso. E um certo dia ele estava lá na árvore, se aproximou de um gato se aproximou dele, e o gato vinha chegando, e ele começou: não tem problema, não tem importância. E conforme o gato ia se aproximando, e ele: não tem problema, não tem importância. E foi acelerando, e o gato chegou e papou ele, porque os donos ele só sabia falar isso. E assim tem muitos soldados de Cristo, crentes em Jesus Cristo, que estão aí. Isso aqui não tem problema. Isso aqui não tem problema, não tem importância. Eu fazer uma fezinha no jogo de bicho, não tem problema. Eu fazer um joguinho aqui na Mega Sena e tantas coisas mais, não tem problema. Eu beber uma cervejinha, alguma coisa, não tem problema. Esse não tem problema, não tem importância. Um dia vem o gato de chifre e vai te papar daí. Daí não tem problema, não tem importância. Nós precisamos estar focado no alvo que é o Senhor Jesus Cristo. Reconhecer o valor das coisas do alto, mas não deixar tomar de alguns goles. Não tome alguns goles de água dos ribeiros dessa vida, amado. Santifique a tua vida. Amado, muitas pessoas estão com amor ao dinheiro, fama e sucesso,
confiança na capacidade humana e dos costumes mundanos. Se hoje você chegou aonde você está, não é mérito teu, foi Deus que te colocou, foi Deus que te abençoou por você ter andado nesses caminhos. Se você tem a família que você tem, é Deus que te abençoou. Portanto, não olhe para um lado nem para o outro. Olhe para Jesus e continue avante, porque logo Jesus voltará. Esse é o sinal que a igreja atendeu a ordem do inimigo, descansar. Lá no quartel tem uma coisa, como é que é? Descansar, não é isso? A pessoa rapidinho já estica a mão para trás aí, já descansando, né? É a posição que mais gosta, né, Alex? Descansar. A igreja não tem descanso, amado. Não tem descanso. O que a Bíblia diz sobre o descanso? O nosso descanso não é aqui. O nosso descanso é nas mansões celestiais. Quando eu estou falando de descanso, não estou falando de questão física, trabalhar, nós temos fé, não. Mas nós precisamos trabalhar na obra do Senhor, de fazer alguma coisa na obra do Senhor. Amados, olha o que a Bíblia diz para receber o galardão. Apocalipse 22:12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Então o Senhor preparou, o Senhor quer nos abençoar, amado. Os discípulos estavam preocupados, falaram para Jesus: Senhor, nós deixamos tudo para te servir. O que nós vamos receber? 100 vezes mais aqui nessa terra e no futuro a vida eterna. Para aqueles que deixaram para servir o Senhor Jesus. Nosso descanso não é aqui, mas nas mansões celestiais. Se você se sente como um peregrino nessa terra, é porque você está marchando rumo às mansões celestiais. Em Hebreus capítulo 11, verso 32 e 40 nos mostra os heróis que peregrinaram sem alcançar as promessas. Moisés deixou de ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele via o invisível. Ele via o invisível, as promessas do Senhor. Quem para admirar as coisas desta vida, está sujeito a desistir da viagem para o reino do céu. Amados, quantas pessoas, mesmo no passado, lembra quando Paulo diz assim, ele tinha um obreiro, um amigo dele, diz assim: Demas amou o presente século e me abandonou. Ele foi para o mundo. Quantas pessoas, amado, o que Jesus está dizendo para mim e para você: não desista, continue avante, fortaleça a tua vida espiritual, e você vencerá e dizer não ao pecado, e um dia você chegará diante das mansões celestiais, e o próprio Jesus vai dizer para você: vinde bendito do meu Pai, recebei como herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Amém, amados? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor fale mais ao teu coração, e se preocupe em ser uma igreja peregrina. Não se preocupe com as coisas da terra. Todos nós, amado, todos nós estamos vivendo, queremos ter algumas coisas dessa terra, mas não foque somente nessas coisas da terra, foque nas do céu, e Ele vai realizar o desejo do teu coração, vai te abençoar, vai te dar aquilo que você precisa. Amém? Glória a Deus.